Novamente. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam juntos. Pai eterno, soberano Deus, eu já me encontro na sua presença, nos seus braços. Eu sei que eu posso descansar, mas como eu sempre te peço, que eu diminua, que o Senhor cresça. O Senhor venha falar aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem continuar intercedendo, né, irmãos? Eu, durante o dia, eu tive uma dor de cabeça tão forte que eu pensei até que não ia dar para vir. Mas, graças a Deus, né, estou bem para a honra e glória do nome de Jesus. O nosso Deus é Deus de milagres, né, irmãos? Diz aqui a palavra do Senhor: Deus manda Abraão sacrificar Isaque. E aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe a Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. E aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem tu amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, irmão, esse texto já inicia dizendo que provou Deus a Abraão. Muitas das vezes nós passamos por provas, por dificuldades, por situações e achamos que muitas das vezes estamos até sendo vítima de alguma macumbaria, não é assim? Uma feitiçaria. Ou às vezes pensamos que estamos em pecado, as pessoas pensam que estamos em pecado, como os amigos de Jó chegou a pensar. E muitas das vezes, irmãos, é o Senhor nos provando. Porque o título já inicia aqui: provou Deus a Abraão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui diz, o texto faz questão, né, de destacar que Deus pediu a Abraão, seu filho único, a quem tu amas. Aleluia. A palavra de Deus nos diz, irmão, no Evangelho de São Mateus, no capítulo, se eu não me engano, 6, 26. Não é 6, 26. Mateus 10. Deus amado, aleluia. No capítulo 37 diz assim: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Deus estava provando se verdadeiramente Abraão era fiel a ele, se Abraão amava mais a ele do que o seu único filho, no qual ele amava, no qual ele creu, no qual ele pediu tanto a Deus e Deus lhe deu. E muitas das vezes Deus quer nos provar, num simples gesto, numa simples atitude. Minha filha estava tossindo muito hoje, mas quando eu, mesmo ela tossindo, mesmo chovendo, eu decidi que eu tinha que, aleluia, cumprir com a minha palavra que eu dei ao pastor, mas primeiramente a Deus está aqui, e a pastora. É uma prova que você ama mais a Deus do que a filha que Ele me deu, que eu tanto amo. Aleluia. E Abraão, irmãos, provou. E desde que ela chegou aqui, ela não tossiu nem uma vez. Deus tem nos provado para saber se nós o amamos de lábios ou de coração. Aleluia. Então, querido, não murmure. Creia somente a sair daqui. Você está sendo provado pelo Senhor. Como tem um hino que diz assim: então deixa Deus provar. Aleluia. Louvado seja Deus. E aqui no 3 diz assim: então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e pôs o seu jumento
E tomou consigo 2 moços, Isaque, seu filho, e partiu a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi para o lugar que Deus dissera. E ao 3º dia, levantou-se Abraão aos seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Irmãos, essa parte aqui também, do versículo 5, a parte B, e havendo adorado, tornaremos a vós. Aleluia! Antes de qualquer coisa, irmãos, Abraão adorou ao Senhor. Primeiro ele foi obediente à voz de Deus, e depois ele adorou ao Senhor, porque Abraão entendia de Deus. Ele entendia que se ele fosse obediente à voz de Deus, e se ele adorasse ao Senhor, independente do sacrifício que ele haveria de fazer, o Senhor é fiel e poderoso para prover todas as coisas nas nossas vidas. Aleluia! Então, antes de qualquer coisa, de qualquer evento, de qualquer situação, de qualquer diagnóstico, adore ao Senhor. Aleluia! Porque Ele é digno de honra, de glória e de todo louvor. Abraão entendia que, assim como Jó declarou nas suas palavras: quem primeiro me deu para que eu havesse de retribuir? O Senhor falou com Jó: quem primeiro me deu? O Senhor entendeu, aleluia. Abraão entendeu que antes de Deus dar o filho a ele, o Senhor, aleluia, na sua palavra ele dizia: quem primeiro fez algo para mim? Quem primeiro, aleluia, fez alguma coisa para que eu viesse fazer? Deus faz porque Ele quer. Deus faz porque Ele é bom. Deus faz porque Ele é misericordioso. Aleluia. Antes de eu merecer qualquer coisa, o Senhor achou graça aos meus olhos, aos seus olhos, e aleluia, achou por bem nos abençoar. Então é necessário que nós venhamos adorar o Senhor nesta noite. Bendizer o seu nome. Aleluia. E tomou Abraão a lenha e o holocausto, e pôs sobre Isaque, seu filho. Aleluia. E tomou o fogo e o cutelo na sua mão, que significa também faca, né? E seguiram junto. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Eu fico imaginando, irmãos, mesmo Abraão sendo pai da fé, mas ele era um ser humano, e o seu filho perguntando a ele onde está o holocausto. Não sabia ele que o Senhor tinha pedido ele como holocausto, como sacrifício. E muitas das vezes é assim. Quantas vezes minha filha se encontrava enferma e ela dizia para mim: mãe, nós oramos e eu ainda não estou curada. Eu falo: aguenta mais um pouquinho, porque Jesus vai te curar. Minha filha tem 4 anos, irmãos, mas desde muito nova ela tem essa maturidade. E Deus, irmãos, curou a minha filha para a glória do nome dele. Mas muitas das vezes as coisas não acontecem no nosso tempo, mas é no tempo do Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. E ali aquele jovem, ele olhava para Abraão e perguntava: cadê? Cadê o holocausto? Cadê o cordeiro? Aleluia. Talvez Abraão voltou palavras naquele momento, mas ele não deixou de confiar. Aleluia. Ele não deixou de acreditar no Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E essa é a diferença de Abraão para nós nos dias de hoje. E muitas das vezes, irmãos, deixamos que a ansiedade, aleluia, que as angústias do tempo presente roubem a nossa fé. Mas aqui em Mateus, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, 26, diz assim: olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro, contudo vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Louvado seja Deus. O Senhor está dizendo para nós: se Ele, aleluia, louvado seja Deus, alimenta as aves dos céus, o que não fará conosco? Muitas das vezes, irmãos,
A ansiedade, ela vem roubar a nossa vitória. Ela vem roubar a nossa fé em Deus. Aleluia. Mas que nós possamos descansar como Abraão descansou no Senhor. Muitos têm passado momentos difíceis de depressão, porque a depressão é um excesso de passado e a ansiedade é um excesso de futuro. E nós temos que estar, irmãos, louvado seja Deus. Deus Santo, aleluia. Amados na palavra de Deus, aqui no livro de Isaías, capítulo 40. Aleluia! Deus poderoso! Glória a Deus! Louvado e engrandecido o nome de Jesus! Aleluia! Glória, 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 glória! Isaías 40, versículo 31, que diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas, e como águias correrão e não se cansarão, e caminharão e não se fadigarão. Aqui, irmãos, dessa palavra, esse texto está no futuro, no presente simples, no qual o Senhor está falando, aleluia, no futuro para mim e para você. Você é a águia do Senhor, você correrão e não se cansarão. O Senhor está dizendo: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças como águia. Há uma promessa para mim e para a sua vida nesta noite, para você, aleluia, que confia no Senhor, para você, aleluia, que o Senhor tem te pedido aquilo que você mais ama. Descansa nesse Deus e renova as suas forças, porque desde a antiguidade não se viu, nem com seus ouvidos se ouviu, um Deus que trabalha por aqueles que nele espera. Se você tem, aleluia, descansado no Senhor, se você tem depositado a sua fé nele, confia nesta noite, ainda que seja difícil, meu irmão. Eu lembro de um dos heróis da fé chamado George Miller, um homem que Deus usou, aleluia, para cuidar de milhares de crianças órfãs. Louvado seja Deus. Esse homem nunca pediu ajuda de ninguém. Um homem que orou a Bíblia por 200 vezes e ainda achava que não tinha lido nada. Um homem que orava 3, 4 horas por dia, tinha intimidade com o Pai. E quando ali ele estava precisando de alimentos, ele dobrava o seu joelho, clamava a Deus, e no meio da tarde Deus enviava recurso. E ali, querida, ele começava com poucas crianças e ele ia orando e o lugar ficava pequeno e Deus enviava recursos e Deus enviava, aleluia, lugares e lugares maiores, porque era um homem que aprendeu a confiar nesse Deus Todo-Poderoso, aleluia. E Deus mudou não, Deus continua sendo o mesmo. Muitas das vezes quem mudou fomos nós. Queremos limitar o poder de Deus, queremos colocar Deus numa caixinha e dizer: o Senhor cura isso, mas não cura aquilo. O Senhor cura dor de cabeça, mas não faz o câncer ser expelido. Mas o nosso Deus, ele continua sendo o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Irmãos, eu estava ouvindo um testemunho hoje que meu esposo me indicou da pastora Sandra, não é essa pastora Sandra aqui, Sandra Alves. Ali aquela mulher, irmãos, não tinha nem aonde reclinar a sua cabeça, mas ela viu uma casa muito bonita e ela, aleluia, Deus, irmãos, eu costumo dizer que Ele não brinca com o nosso sentimento. Quando o Senhor coloca um sonho no nosso coração, irmãos, é porque, aleluia, Ele já carimbou, Ele já bateu o martelo ao nosso favor, aleluia, para nos dar vitória. E quando aquela mulher, ela passou pelaquela casa, uma mansão, uma casa muito linda, com piscina, e o interessante foi que ela falou que ela andava com águia.
nós queremos, aleluia, obter as maravilhas de Deus para nossas vidas, é necessário que nós venhamos também, aleluia, andar com águias, aleluia, com alguém que sonhe junto conosco. E ela viu que ela não teria condições de comprar aquela casa. Ela falou que não tinha nem 10 reais na sua conta. E ali, irmãos, ela pegou e estava com uma amiga, né? Porque eu falo que crente é tudo doido, né? A amiga era mais doida ainda do que ela. E falou: amiga, essa casa tá tua cara. Ela não tinha nada, a amiga também nada tinha, mas ela tinha uma promessa. Aleluia! Ela tinha uma promessa. Ela sabia que Deus era o Deus da provisão, o Jeová Jireh, e é esse que está aqui nesta noite. Quando ela chegou ali, irmãos, para comprar aquela casa, o homem falou para ela, ela queria alugar ou comprar alguma coisa, mas ela sabia que aquela casa seria dela. E o homem disse para ela: só um milagre para você ter essa casa. No momento meu filho está morando, e só um milagre. E ela entendia de milagre, porque ela é um milagre. E ali, irmãos, Deus fez uma maravilha tão grande. Ela começou a orar pela vida daquele homem. Deus fez um milagre na vida daquele homem. E o homem chegou e deu a chave da casa na mão dela. Aí eu meditando nessa palavra, irmãos, Deus fez, eu já contei para os irmãos que Deus deu a minha mansão, mas hoje eu quero falar de um milagre que aparentemente não é tão grande como o da pastora Sandra Alves, mas é algo, irmãos, que trouxe um diferencial muito grande para a minha vida e para a minha família. Né? A minha mãe, né, mora lá em Nova Brasília, né? E agora eu até moro perto dela. E ali, irmãos, na entrada da casa da minha mãe, havia 2 terrenos. E ali era caminho, né? E o dono daquele terreno, a dona daquele terreno, ela disse que venderia para qualquer pessoa aquele terreno, menos para minha família, porque ela serve outros deuses. Às vezes não pode pensar: você tinha um atrito com ela. Não, nem intimidade. Ela simplesmente disse isso. E com o passar do tempo, a minha irmã Patrícia não pôde vir, né? Porque minha irmã foi cantar lá na minha igreja, então ela foi acompanhar a minha irmã, né? E é uma mulher de fé, minha irmã Patrícia. E ela profetiza as coisas acontecem. E ela foi, aí a mulher vendeu para um sobrinho dela, que era um vizinho da gente. E a mãe dele começou a falar assim: que meu filho vai vender com um bandido e vai fechar aqui. E era o caminho da entrada da minha mãe, da garagem, do carro. E ali aquilo me preocupava muito. Eu acho que me preocupava mais do que minha mãe. E eu falei: Patrícia, esse terreno vai ser meu ou vai ser seu? Mas a gente vai dar um jeito de comprar, sem nem 10 centavos na conta. Aí a Patrícia, ela tem mais fé do que eu. Ela foi até ele, né, o rapaz que comprou, e ele não colocou placa de venda. E ela disse: você está vendendo o terreno? Porque eu quero comprar. Mas ela não tinha R$1 para comprar. E ele falou: você quer comprar, mas você tem o dinheiro? Agora não, mas eu vou comprar. Irmãos, e para a honra e glória do nome de Jesus, eu comprei o terreno, né, juntamente com meu esposo. Não é um terreno, mas é algo que trouxe paz para minha família. É algo, irmãos, que minha família pode ficar em paz, não vai mexer na garagem da minha mãe, pode passar de... Então, assim, para mim, tem mais valor do que a casa da pastora Sandra, porque foi algo que Deus trouxe paz. Aleluia! Então, irmãos, quando a Bíblia diz que você vai comprar sem dinheiro, pega essa promessa, né? Muitas das vezes Deus vai fechar uma porta, como fechou ali do lado, para abrir aqui, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. Deus quer que nós venhamos viver como Abraão, de fé. Aleluia! O cordeiro para si Deus proverá. Eu vou trazer a lenha, eu vou trazer o fogo, eu vou trazer a adoração, e o resto eu deixo na mão do Todo-Poderoso, porque Ele é fiel para você. Aleluia! Glória a Deus! É como aquele hino diz: eu não sei como Deus irá fazer, mas vai ser perfeito. Glória a Deus! Aleluia! Louvado seja Deus! E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro
para o holocausto, meu filho. Assim caminharam juntos e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar e o pôs em ordem a lenha e amarrou a Isaque, seu filho, e o deitou sobre o altar. Em cinza, em cima da lenha. Estendeu Abraão sua mão e tomou o cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não negaste o teu filho, o teu único filho. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, irmãos, quando você não souber o que fazer, coloque no altar de Deus. Glória a Deus. Levanta um altar para o Senhor nesta noite. Aleluia. E coloque aquilo de mais precioso que você, aos seus olhos humanos, não tem o que fazer. Entregue no altar do Senhor, porque Ele resolve. Entregue no altar do Senhor, porque Ele provê todas as coisas. Então levantou Abraão os seus olhos e viu um carneiro atrás dele, travado pelos seus chifres no mato. Então Abraão tomou o carneiro e ofereceu no holocausto ao lugar do seu filho. Aleluia! Então levantou Abraão os seus olhos e viu um carneiro atrás dele. Talvez, querido, essa situação tem muitas das vezes até atrapalhado a tua visão, mas eu te convido, dá uma olhadinha para trás espiritualmente falando, porque o carneiro já está atrás de você. O Senhor já proveu nesta noite aquilo, aleluia, que você achava que não tinha mais jeito, aquilo que roubou o teu sono, aquilo que tem te preocupado, aleluia. Olha para trás, traga a memória nesta noite aquilo que pode te dar esperança. O Senhor já proveu todas as coisas, aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Por isso se diz até os dias de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor chamou Abraão pela segunda vez e desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Aleluia. A tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e a tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então Abraão voltou aos seus moços e seguiram junto para Beceba, e Abraão habitou ali em Beceba. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Viu, irmãos, a consequência de sermos fiéis ao Senhor, de obedecer a voz do Deus Todo-Poderoso, é ser bendito. Aleluia. Não só a sua vida, mas a sua descendência também. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós obedecemos a voz do Senhor, quando nós depositamos, aleluia, nas mãos do Senhor aquilo de mais precioso nas nossas vidas,
a consequência desse ato é viver uma vida de milagre, uma vida de promessa, aleluia, uma vida abençoada diante do Senhor e diante dos homens, amém? E eu convido a igreja a adorar aquele que é santo e digno de honra, de glória e de todo louvor. O Jeová Jireh está aqui nesta noite para prover todas as coisas sobre nossas vidas. Sede fiel a esse Deus, porque Ele é fiel a nós, amém? Oh, aleluia! Adora o Senhor, irmãos. Eu posso até estar aflito, mas não